Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje nós damos início ao conceito de integrais triplas. Peço que se vocês não sejam inscritos no canal, sintam-se à vontade para se inscrever. Se gostar do vídeo, deixa o joinha, se não gostar, deixa um comentário para eu saber o que dá para melhorar. Tá? Então, das integrais triplas, a primeira ideia que vem à cabeça é que a gente pode calcular volume. Tá? A gente já podia calcular o volume com integrais duplas, mas tinha uma restrição, né, de que ela tinha que ser, o limitante em z inferior tinha que ser zero. Aqui a gente já pode pegar uma figura totalmente no espaço, sem estar limitada em nenhum dos eixos. Tá? Então a gente pode definir a integral tripla de uma função f de três variáveis x, y e z de forma análoga ao que a gente viu em integral dupla. Então o procedimento para resolver uma integral tripla é o mesmo da integral dupla. Tá? No primeiro momento a gente vai fazer algumas integrais genéricas, depois a gente vai expandir esse conceito para integrais aplicadas ao conceito de volume, e depois disso, vendo os outros tipos de coordenadas cilíndricas e esféricas, a gente pode calcular massa, centro de inércia, momento, pode calcular tudo que é possível aí com as integrais triplas. Então o conceito base aqui é pegar um cubo, uma figura próxima a um cubo, a gente vai projetar ela aqui no plano XY. Quando a gente projeta ela aqui no plano XY, a gente tem uma parte já conhecida, né? Essa parte aqui, essa sombra dela aqui, ela fica no plano XY. Né? Então essa parte aqui é uma parte bem tranquila da gente determinar, porque a gente pode, se for fazer por coordenada retangular, fazer por dy dx ou dx dy, são os quatro extremos. 2 vinculados a x e 2 vinculados a y. Pode ser valor numérico ou pode ser função. O que a gente vai ter a mais agora é um extremo inferior em z, esse aqui, e um extremo superior em z, que pode ser tudo bonitinho assim, todos os valores numéricos, mas normalmente não é isso que vai acontecer. Então, um dos principais objetivos aqui é o cálculo de volume, o cálculo de massa, o cálculo de centro de massa, momento e assim por diante. Tá? Conforme a gente for vendo as definições, a gente vai conseguindo calcular. O primeiro exemplo aqui é só para a gente entender o processo de resolução, tá? Que não é uma integral aplicada nem a volume ainda, tá? Uma integral genérica que a gente vai resolver para entender o passo a passo da integração tripla. Então, calcule a integral tripla de 3xy ao cubo z quadrado dv, com o que x, y, z sendo os limitantes. O x variando entre menos 1 e 3, o y entre 1 e 4 e o z entre 0 e 2. Então, essa é uma integral totalmente genérica e dada. Né? A partir disso aqui, a gente não vai ter uma integral com os valores todos numéricos e não vai ter uma integral simples assim para resolver. Mas para entender o processo, é esse. Nesse momento aqui, a gente pode escolher ainda a ordem de integração. Tá? Eu vou começar por y, mas poderia ser por qualquer uma. 1 e 4, que é o y. Depois eu vou colocar a integral de x, pode ser. Menos 1 e 3. E depois a de z, que é entre 0 e 2. Tá? Vocês vão ver que em breve a gente não vai ter muito essa opção de escolher. Tá? Vou colocar a função aqui, que é 3xy ao cubo z quadrado. E aí a ordem dos extremos aqui é a ordem dos diferenciais aqui. Então, entre 0 e 2 é de z, a primeira integração que eu vou fazer é em relação a z. Entre menos 1 e 3 é x, a segunda aqui vai ser x. Entre 1 e 4 é y, a última aqui vai ser o y. Tá? Depois a gente vai desenhar as regiões e aí a gente tem que verificar qual fica melhor, se é dx dy, dy dx e deixar o z por dentro. Tá? O z sempre aqui por dentro é uma das melhores opções quando isso for possível. Tá?
Nem sempre vai ser, mas é uma boa opção quando dá para fazer. Então, vamos começar integrando em relação a z. Vai ficar a integral definida entre 1 e 4, entre menos 1 e 3. Vou integrar em relação a z. Tudo que tem antes do z é constante multiplicativa, tá? Então vai ficar 3xy ao cubo. O z que estava ao quadrado vai ficar z ao cubo sobre 3, que a gente pode cortar. Mas não vou fazer tão direto assim, tá? Dá pra gente estender um pouquinho mais e vai ficar assim. 3xy ao cubo, z ao cubo sobre 3. Essa integral definida entre 0 e 2. dx dy. Esse 3 com esse 3 a gente pode cancelar. E vou escrever de novo. Quem já visualizou isso faz diretaço aqui, tá? Não precisa ficar fazendo esse passo a passo todo. Então vai ficar aqui, ó, x y ao cubo, z ao cubo, para aplicar em 0 e 2. Nesse momento aqui, a gente não precisa escrever ela toda no 0 e toda no 2, porque é evidente que no 0 vai zerar. Se eu trocar o z, que é a primeira que foi integrada, trocar o z por 0, essa multiplicação vai ser toda 0, então não precisa. Mas quem quiser fazer no passo a passo, tranquilo. Vou trocar o z por 2, então é z ao cubo, 2 ao cubo, 2 ao cubo, 8. Então vai ficar 8, o x e o y ao cubo. Para a gente integrar, dx dy, certo? Então, avançamos. Menos 1 e 4, vou integrar. Em relação a x, vai dar 8x ao quadrado sobre 2. Então, para não precisar escrever tudo de novo, vai dar 8x ao quadrado sobre 2. O 2 com 8 vai embora. Vai ficar 4x ao quadrado y ao cubo. Para a gente aplicar em menos 1 e 3. Se eu derivar isso aqui, em relação a x, volta para cá. 4x quadrado, 8x, o y ao cubo constante multiplicativa. Avançamos entre menos 1 e 4. Agora eu tenho que fazer os dois, né? Trocando o x, que aqui a gente integrou. Vou colocar um parênteses aqui para vocês saberem quem foi integrado. E vou aplicar no 3 e vou aplicar no menos 1. O x. 4 vezes 3 ao quadrado, y ao cubo, menos, vou trocar por menos 1 agora, 4 vezes menos 1 ao quadrado, y ao cubo, fecha, dy. Integral definida entre menos 1 e 4. Aqui, 3 ao cubo, 9, vezes 4, 36. 36, y ao cubo, menos 1 ao quadrado é 1, vezes 4, 4. 4y ao cubo, menos 4y ao cubo, dy. Estamos quase finalizando. Passando para cá. 36 menos 4, vai ficar a integral definida entre 1 e 4 de 32y ao cubo dy. Então, vamos integrar. A integral de 32y ao cubo, eu mantenho 32, e o y ao cubo vai dar y na quarta sobre 4. Esse sobre 4 eu simplifico com o 32, e vai ficar 8y na quarta. Tem dúvida? Deriva isso aqui e vai voltar para cá. 4 vezes 8, 32. O y, que era 4, fica 3. Vou aplicar entre 1 e 4. E aí, vamos para a finalização dela. 8 vezes 4 na quarta. Menos 8 vezes 1 na quarta. 4 na quarta, 4, 16, 64, 256, vezes 8, 2048, menos 1 na quarta, 1 vezes 8, 8. Resultado dessa integral, 2040. Tá? Por enquanto, uma aplicação aí totalmente genérica. Tá? Ela não representa volume por conta dessa função aqui. Ó. Eu tenho 3 extremos e tenho mais uma função aqui. Então, o que isso representa se não é um volume, a gente vai ver em aulas futuras, tá? O importante dessa primeira parte aqui é vocês entenderem o processo de integração e como marcar os extremos. Já já esses extremos não serão todos numéricos e aí a gente vai ver o método para resolução. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até mais. Até a próxima aula. Valeu!